As gerações passadas tiveram experiências magníficas com aprendizados que vieram da música. Então, se você gosta de música, escuta músicas que fortaleçam o seu ego para você se tornar uma pessoa mais positiva. E, óbvio, acredite em você. Acredite na sua caminhada, porque você já está mais do que no meio da caminhada. Você já está no primeiro ano, no segundo ou no terceiro no ensino médio. Daqui a pouco termina tudo isso e muda tudo para melhor. Quem desistir vai estar sabotando essa caminhada que se iniciou lá atrás no ensino infantil. Então, assim, cuide. Saúde mental é uma estratégia urgente nesse tempo de pandemia e que nós vamos lutar para que todos estejam bem, tá certo? Principalmente cuidando da ansiedade. Pronto, eu falo muito, vocês vejam, não elaborei nada sistemático, mas eu quis trazer uma linguagem formal para passar isso. Ansiedade tem tratamento, tem controle, tem enfrentamento, tá certo? Pronto, eu vou abrir espaço, se tiver alguma pergunta, eu acho melhor as perguntas. Quem pergunta é mais sábio do que quem explica. Oi, professor Daniel. Eu vou abrir espaço aqui para algumas perguntas do professor Diego, nosso professor. Eu acredito que ele tem alguma pergunta de algum estudante para fazer, mas eu queria só fazer uma observação. A estudante Laiane, né, do primeiro ano, ela enviou aqui para mim uma mensagenzinha, né, agradecendo a você. Ela falou para mim que há alguns tempos atrás precisou muito da sua ajuda, de uma fala com você. Eu acho que é Laiane Regina o nome dela. E disse que contribuiu muito na vida dela, viu? Eu agradeço, eu que agradeço. Fico feliz de saber disso. Que bom. Professor Diego, fica à vontade. Você falou que tem algumas perguntas, não é isso? Isso. É um compilado de perguntas ao professor Daniel, que eu peguei aqui, mas vai girar em torno só de uma mesmo, né? Ele não colocou o nome aqui, tá o nome fictício, dizendo que tem transtorno de ansiedade generalizado, que não sabe como evitar essas crises, e que outra pessoa perguntou que quando tem crise não consegue nem levantar da cama, de tanto tremor. Mas a principal questão de todas essas gira em torno de que muitos não conseguem ter apoio da família quando estão com crise de ansiedade. Como fazer com que a família olhe com mais atenção quando esses estudantes estão com esse tipo de crise, né? Como fazer a família, como eles se sentirem notados quando estão com essa crise. Geralmente a maioria das pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental, principalmente depressão, ansiedade, não tem o apoio familiar. Isso é horrível. Ai, quantas palestras já falei da questão dos rótulos, a questão da chamada psicofobia, o medo dos fenômenos psíquicos. Ao invés da mãe, o pai, os irmãos, os avós, enfim, o núcleo familiar apoiar, começa a taxar, dizendo que a pessoa é preguiçosa, que isso é frescura, que é besteira. Alguns acham que até espíritos. É bem interessante a configuração sobre. Mas ninguém ajuda, ninguém escuta. Que, na verdade, a pessoa quer ser escutada, quer ser amada, quer ser acolhida. E aí essa pergunta, ela nos traz um questionamento, ela nos incomoda bastante. E, ao mesmo tempo, nos coloca dentro de uma reflexão crítica sobre quem está ao lado de uma pessoa que tem ansiedade. Então, essa pessoa que está ao lado, pode ser a mãe ou o pai, geralmente são os pais, eles devem cuidar. Não é hora de taxar, não é hora de levantar estigmas, não é hora de afrontar, mas de acolher. Porque muitas vezes a pessoa ansiosa em crise, ela tem muita dificuldade de se expressar. E aí os pais, ao invés de dialogar, começa a dar carão, começa a afrontar mesmo. Isso não cria uma comunicação horizontal. Ou seja, cria-se muito embates e aí aumenta os conflitos. O problema dos adolescentes que têm transtornos mentais, que às vezes não são cuidados devidamente,
é encontrar em casa um ambiente de mais conflitos, aumenta cada vez mais. E aí o conselho, né, você que tem a TAG, claro, tem que ter acompanhamento, né, se não tem, procure urgente, a semana que vem ou amanhã, ou procure urgente no município, um psicólogo, para que você possa fazer um acompanhamento psicoterapêutico que ajuda muito, inclusive a lidar com essas situações em casa. Porque o próprio profissional de psicologia vai alcançar a família, vai ter acesso à mãe, ao pai, para orientá-los também. E você não deve se desesperar, tem que enfrentar essa ansiedade. Às vezes a gente enfrenta, como eu falei anteriormente, a mudança de hábito, porque tem muitos adolescentes que têm ansiedade e parece que tem um ganho secundário. O que é o ganho secundário? Poxa, eu tenho ansiedade e eu vou ficar cada vez mais no quarto, e sempre que eu quiser evitar o meu convívio social, familiar, eu vou dizer que eu estou ansioso. Não, pelo contrário, você tem que se trabalhar nesse sentido, para ficar mais motivado. Óbvio, que a gente não deve esquecer que só quem sente o transtorno de ansiedade que realmente tem essa experiência. Não é fácil, dói muito, é muita tensão, gera muita preocupação. E toda essa problemática até levar ao sofrimento. Quando não há diálogo, não há acolhimento, geralmente a ansiedade traz mais sofrimentos. E às vezes eu encontro o meu suporte, o lugar de fala, em outro lugar que não é dentro de casa. Às vezes é na terapia, né, na igreja, enfim, em outros ambientes. A sua pergunta é muito interessante. Certo? Não sei se responder, mas é mais ou menos por aí. Pronto, professor Daniel. Que bom, professor Daniel. Que bom. Então, realmente, eu acompanhei aqui durante todo o tempo a sua palestra, as perguntas, né, que foram feitas agora no final, muito bacana, inclusive, foi muito bom para mim também, confesso que foi muito bom para mim, eu estava precisando de ouvir uma palavra dessa também, e eu gostaria de agradecer, em nome da Cito Cuité, pela sua participação, seja sempre bem-vindo para outras oportunidades, outras ações que a gente venha a fazer, junto com os professores, junto com a escola e com os estudantes, e dizer isso, muito obrigado, e conte sempre conosco aí, as portas estão abertas. Eu quero agradecer muito, né, Cito de Cuité, pelo esse convite, a você, Sandro, que mediou muito bem, a Diego. Eu estou vendo aqui também a questão das libras, de Jader, a importância, eu quase não falei dos alunos que necessitam de uma atenção, né, de inclusão. Então o Jader está mediando essas informações, parabéns, vê que é uma escola que se preocupa com a inclusão. Quantos alunos com transtorno de ansiedade são surdos ou mudos e não conseguem ter nos ambientes institucionais esses profissionais? Parabéns, né? Professor, antes da sua fala final, falando lá, só a última pergunta realmente para ser breve, que eu acho que é uma questão que todo mundo às vezes se pergunta, como fazer, foi uma pergunta de uma aluna, acho que Isabela, como fazer quando você presenciar alguém que está tendo uma crise de ansiedade? Qual o procedimento que essas pessoas devem fazer, seja familiar ou amigos? Pronto, numa crise de ansiedade, eu como uma pessoa que estou presenciando, sou testemunha, primeiro vou tentar fazer o máximo para não julgar a pessoa, mas está ao lado dela. Não precisa estar falando muito, mas o fato de eu pegar na mão, de tentar levar um suporte ali presencial, eu já gero na pessoa em crise uma confiança, porque realmente a pessoa que está em crise, ela precisa de um suporte, porque senão desespera cada vez mais. E a pessoa leve confiança, esteja presente, porque a crise ela passa, a crise, né, ela chega a um pico, tem pessoas que chegam a um pico de 15 minutos, 5 minutos, enfim, é muito relativo. A crise, nesse pico, né, auge, depois ela para. E quando você sai de uma crise, você também sai um pouco exausto. E eu acho que a importância essa palavra do acolhimento. Então, se tem uma crise, acolhimento. Inclusive, até pedindo que a pessoa respire, saiba respirar. Então, estar presente é um ato de amor, é um ato de carinho, de afeto, é uma comunicação emotiva também. Acolher a pessoa, não julgá-la, é o primeiro paradoxo. E, claro, incentivar para que ela procure ajuda profissional, que é fundamental. Agora sim, gostaria de agradecer mais uma vez. Daniel, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço muito, reforço,
Quem quiser me acompanhar em redes sociais, eu tenho um Facebook, tenho um Instagram e tenho um YouTube também, com muitos vídeos, inclusive sobre ansiedade. Então vocês podem acompanhar psicólogo Daniel Macedo, né, no YouTube, o Instagram Daniel Macedo PC e no Face Daniel Macedo. Eu sempre posto muitas coisas sobre ansiedade, depressão, enfim, um trabalho paralelo para levar informações cada vez mais aos jovens, enfim, assim por diante. Mas gratidão, obrigado mesmo. Muito obrigado, professor. Pronto, obrigado, Sandra, obrigado ao professor Daniel por ter dado essa excelente palestra. Já está todo mundo adorando, querendo uma segunda edição da sua palestra. Então, quando tiver oportunidade, a gente vai chamar com certeza novamente para proferir essas belas palestras que hoje fez aqui, não é?